Isso. Agora sim. Você tá. Vou ativar seu áudio. Pode falar com a Nilcemar. Ela tá te ouvindo também. Oi, Nilcimar, boa noite, tudo bem? Ela não vai Oi, poder Zé Reinaldo, responder. tudo tranquilo? Eu vou fazer uma introdução, né? Te Aham. apresentando, tá? Né? Falar assim rapidamente do que é o projeto, a proposta e fazer uma apresentação sua e aí depois você aí Arrasa aí. segue, tá? Tá bem, tá bem. Então, vai ser essa dinâmica. O Zé Reinaldo, nós temos uma vinhetinha de 5 segundos. Assim que essa vinheta que está aparecendo aí para você aparecer sua imagem, significa que você está no ar, tá bom? Nem vou fazer contagem, não. Quer dizer, aparecer minha imagem Você está no total ar. na tela. Isso, exato. Tá bom? Vamos lá? Ok. Boa noite, pessoal. Eu sou José Reinaldo Marques, curador da Samba, Festa do Samba e Resistência Cultural. Eu estou aqui essa noite para cumprimentá-lo pela participação neste evento, né, que é uma realização do Instituto Cultural Cultne, com apoio do governo federal, com base na Lei 13.019 de 2014 e o Decreto 87 de 2016. A Samba é um projeto cultural que tem como foco o legado do samba e as demais culturas de matrizes africanas que se desenvolveram no Rio de Janeiro e no Brasil no início do século XX. Né? Este ano a gente traz como novidade, estamos na quinta edição, a gente traz como novidade uma programação que reúne ações formativas com debates e uma série de 4 oficinas. Essa oficina Acervo e Memória, que estamos lançando hoje, depois teremos sala de roteiro, outra oficina será Samba como Resistência Cultural e a última oficina Recursos Audiovisuais na Produção Musical. Na oficina de hoje, quem vai estar ministrando essa oficina é a nossa amiga Nilcemar Nogueira, que é presidente do Museu do Samba, idealizadora desse grande projeto. A Nilcemar é uma parceira nossa do Instituto, ela é doutora em Psicologia Social pela UERJ, ela é mestre em Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, foi secretária municipal de Cultura e foi presidente da Fundação Museu da Imagem e do Som do Estado do Rio de Janeiro. Então, a Anicemar já está aqui conosco, ela vai dar essa oficina junto com a Ana Paula Ribeiro, que é antropóloga, professora da UERJ, e que vai estar na próxima fase. Então, essa primeira fase vai ser dada para a Anicemar. Então, Lucimar, que você já está aqui conosco, a nossa sala virtual é toda sua, bem-vindo.
Bom, boa noite, um salve aí a todos, né? Salve também os nossos ancestrais. Na audiodescrição, eu sou uma mulher de 60 mais, cabelos curtos cacheados, uso óculos, estou de blusa amarela, sou negra, né? Tenho 1,60 m e peso 80 quilos. Bom, eu quero agradecer a Elza Reinaldo, a Kutner, para estar integrando essa agenda da Fliçamba e dividindo com vocês um pouco da minha experiência como gestora, né, cultural, a experiência da implantação do Museu do Samba, né, que foi a inspiração dessa aula inaugural aqui, que a gente vai falar um pouco dessa motivação, de todo esse processo de implantação de um centro de memória social. O desafio do virtual, né, que eu gosto muito de trocar, então, assim, tem um chat que vocês vão estar aí podendo colocar perguntas, eu vou, em algum momento, estar colocando aqui algumas provocações de reflexão, né? Mas vou compartilhar com vocês os desafios. Nós vamos ter 3 encontros comigo, então, assim, não vou esgotar aqui nesse primeiro encontro todas as pautas, então, assim, também fiquem à vontade para os 2 encontros seguintes, quiserem enviar algumas questões que eu possa estar incluindo sem problema, tá? E, bom, primeiro eu vou, assim, falar para vocês como é que eu chego nesse lugar, né, como uma ativista em prol do samba. Não sei se todos sabem, eu sou neta do Cartola e da Dona Zica da Mangueira. Morei com os meus avós a partir dos meus 13 anos de idade. Uma parte de estar sendo criadas por eles foi na Mangueira, né? Meu avô morava na Mangueira, depois é que ele muda para Jacarepaguá. E aí eu fui sendo testemunha de vários relatos ou de vários fatos que foi, ao longo do tempo, forjando, né, a pessoa que eu sou hoje. Algumas inquietações a partir do que eu ouvi, né, da vivência deles, do que eles passaram, a motivação pelas quais eles construíram, né, uma organização social como a Estação Primeiro de Mangueira, o amor da minha avó, né, pela família, pela comida, pela culinária, né, tudo que compõe o samba. E aí o meu avô, ele não deixava eu trabalhar, falava, você tem que estudar, não precisa trabalhar, vai estudar. E nessa de estudar, eu vou mergulhando numa outra realidade, em toda a construção formativa, vou lidando com outros segmentos da sociedade, né? Assim como eles também tinham amigos de vários segmentos, da Mangueira, da Zona Sul, e aí eu fui ficando mexida assim, né? Com o que eu via, com o que eu ouvia, com o que eu lia, até porque ao entrar para a universidade, os meus TCCs foram em cima da nossa história, assim, né? Vou contar a nossa história. Primeiro, mesmo no confronto das narrativas, e que estou tocando nesse ponto, nessa abertura, que tem tudo a ver com o que eu vou construir depois, né? E aí, para fazer toda a documentação que eu precisava criar, né, produzir durante a formação acadêmica, eu fui visitando várias pesquisas, vários historiadores, e aí fui confrontando qual era a realidade real e o sentido real daquilo que eu trazia na minha experiência do cotidiano no meu dia a dia. E aí eu vi que várias vezes aquilo não era verdade,
não era o verdadeiro sentido daquela história, coisas que mexeram muito com a minha cabeça, com a minha visão de mundo, e que foi me levando para fazer o que eu fiz, que foi criar o Museu do Samba, que nasceu inicialmente como Centro Cultural Cartola. Bom, esse encontro, né, essa oficina que eu vou estar aqui realizando com vocês, eu quero abordar mais do que conceitos, vou passar por alguns conceitos, mas muito mais por metodologia e práticas relacionadas à implantação, organização e gestão de centros de memória, principalmente com foco na preservação da memória social e do patrimônio cultural e imaterial e de acervos documentais. Bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre essa política de preservação de patrimônio imaterial. Então, quando a gente trata um patrimônio imaterial, o samba, por exemplo, é um patrimônio imaterial, o jongo, é tudo que não é tangível, né? É uma política recente, mais à frente assim, a gente vai estar falando do decreto, né, da Constituição, quando aquela efetivamente inclui a preocupação com o patrimônio para além do material, que é o pedrical. O pedrical, eles tombam, mas a gente não usa a expressão tombar para bens imateriais, porque não é pedrical, né? São bens intangíveis, então registra, reconhece como um bem importante para a nação. E aí, a partir daí, lidando com essa pauta, com essa temática, ela é extremamente desafiadora, porque, e eu vou falar um pouco mais à frente, assim, como é que se dá esse processo, né? Mas esse processo de registro, quer dizer, ele requer um trabalho hercúleo, porque você tem que criar um documentário, você tem que criar fazer um inventário, né? Mapear tudo que você tem sobre o bem cultural. Você tem que montar um dossiê com toda a história, né, do bem cultural, né? Desde como ele nasce, como que ele se expande, quais as características, uma visão bem etnográfica. E você tem que ter anuência, né, dos chamados detentores do bem, né? No caso dos samba e sambistas, eles têm que assinar um documento de anuência de que eles querem esse reconhecimento, que é importante esse reconhecimento. Você tem que eleger, né, as ameaças que efetivamente esse bem pode estar submetido, e aí traçar uma estratégia, um plano de salvaguarda. Bom, e aí quando eu penso em criar um espaço de guarda, de memória desse bem, aí que vem o grande desafio, que você está falando de um bem intangível, né? E que você quer tratar esse bem dentro de um espaço museológico, né? Um espaço de memória social, um museu. Bom, e aí, aqui dentro dessa conversa que vamos ter ao longo desses dias, a gente vai falar dessa questão, desses processos, desse tratamento técnico necessário para que você possa tratar, né, esses acervos. E aí é preciso, efetivamente, pensar um corpo técnico para essa execução, né? Porque identificar um acervo, ele requer que você tenha controle, inclusive, das palavras de descrição do acervo. O inventário, né, ele não é só um número, né, de catalogação, de levantamento, né, mas ele também está associado a uma catalogação que é um número de referência que, ao olhar para aquele número, você vai identificar de que se trata, né, de que coleção pertence, até, inclusive pelo número você identifica até onde ele está. Você tem um problema de acondicionamento, né?
Eu gosto de estar passando por tudo isso. Mais à frente, depois vocês vão ter aqui algumas fotos, porque às vezes tem um desejo, eu quero fazer um centro cultural, eu quero fazer da minha casa, um museu casa. E aí, não ter ciência de todas essas implicações para que você possa, que não é juntar, né? Juntar documentos, papéis, fotografias, não é só juntar, né? Tem todos esses processos que, inclusive, para que você está juntando, né? Então, assim, a quem você vai disponibilizar o acesso a esse conjunto dessa obra que você está criando aí. E outra questão a pensar, né, é a conservação, né? A conservação preventiva, né, para que você não tenha deterioração desse bem, né? E também, muitas das vezes, você vai ter que pensar o restauro, se o documento, se a foto que você conseguiu, se ela já está com alguma avaria, contaminada, né? E aí tem alguns mecanismos hoje tecnológicos, como, por exemplo, o processo de digitalização, que ele vai não proteger, né? Ele vai criar outro lugar que você vai armazenar essa informação e vai te ajudar na difusão desse acervo, né? Então, pensar quais as estratégias, então, dessa salvaguarda, pensar essa difusão cultural. E no caso do Museu do Samba, a gente tem muito cuidado com, quer dizer, não é bem cuidado a palavra, um outro compromisso que é com a educação patrimonial. Quando a gente está falando de educação patrimonial, né, acabamos de falar aqui do samba, um bem que foi reconhecido, registrado como patrimônio imaterial do Brasil, e aí você tem como é que você vai fazer com que as outras pessoas vejam aquela expressão cultural como um patrimônio, né? Como que dê valor a esse bem, né? E aí passa mesmo por esse beabá da educação sobre o bem. E aí eu gosto muito de desafiar assim, sobre quando a gente pensa o samba, eu falo, você sabe o que é samba? O que é o samba? E deixo aqui essa provocação de início aqui, né? E você pode pensar, claro que eu sei, não sei mal o que é o samba. Mas eu já te digo que eu não estou falando de gênero musical. O gênero musical está lá presente quando você vai definir o que é samba. E não estou falando de carnaval, né? Que é um produto. Bom, então aqui vou estar dividindo com vocês toda a elaboração que a gente traçou para a política de acervo, né, para fazer a gestão documental desse acervo, para a construção também dessa narrativa, e aí é desafiador também, que é uma narrativa afrodiaspórica, né? Então, assim, para todos nós, né, que temos, né, essa origem, a gente sabe que é uma passagem de saber muito pela oralidade. Então, nós mesmos não temos o hábito de registros, né? Vale mais a palavra do que o papel, mas acontece que os de fora, eles cuidaram de registrar, né? E o registro, ele é um procedimento seletivo, né? O que eu quero guardar? O que eu quero que todos conheçam, que todos leiam, né? E aí, é aí que a gente perdeu, né? Já diz lá o samba da Mangueira, né? Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Então, tudo isso ficou fora, muitas coisas ficaram fora da historiografia oficial, e dessa forma a gente tem hoje um compromisso
uma preocupação muito maior com o registro das nossas referências enquanto negros, né? Enquanto pessoas negras e enquanto brasileiros também. Bom, ainda nesses encontros, a gente vai falar sobre sustentabilidade institucional, que é o outro desafio, né? No caso do museu, ele ocupa uma área extensa de 7.000 metros quadrados. Então, como no que eu já mencionei até aqui, vocês vão estar observando que eu tenho que ter um corpo técnico. Um corpo técnico que eu não posso estar toda hora trocando, porque é muito difícil treinar, né? Porque a gente está falando de um acervo atípico, né? Eu não estou. Você está na Pinacoteca. Não, eu não tenho só quadros. Né? Aí eu estou lá, é uma biblioteca. Não, não é só biblioteca. Você tem fantasia. A fantasia tem uma série de elementos, né? Tem paetê, tem pluma, tem tecido. Então, é desafiador. Bom, e aí, aqui a primeira questão a ser posta, né, é o valor de um centro de memória. O desafio de implantar, né? Como manter vivo e sustentável. Então, essa oficina aqui, nesse encontro nosso, a gente vai estar apresentando o Museu do Samba, que ele já colocou ali o slide 1, né? Que é a implantação de um espaço de memória social e pensando na questão da identidade, já falei aqui, né? Sou brasileiro, país do samba, do futebol, é a nossa referência identitária, cultural, e pensar a questão da gestão desse espaço. Então, eu vou dar uma lidinha de umas coisas que eu pontuei aqui. Ao se pensar, né, a cena do samba carioca, logo vem o pensamento, né, os segmentos responsáveis pela sua prática, e aí a gente está falando na música, no canto, no ritmo, na dança, e os líderes que conduziram esses grupos, que asseguraram a manutenção dessas tradições, mas que foram perdendo autonomia, né, sem nenhuma escuta junto aos dirigentes das escolas de samba. Perdendo assim um lugar, né, e a escola de samba é, por excelência, um espaço de socialização dos sambistas. Por que eu estou tocando nesse ponto? Né? Porque esse ponto vai lá de encontro aos incômodos. Quando você é um ativista, quando você pensa criar um espaço de memória, como no caso do Filó, né? Ele faz os registros de vários movimentos culturais, sociais negros, então você está ali movido por um incômodo. E aí eu estou passando aqui por um desses incômodos, né? Essa perda de protagonismo dos sambistas dentro das escolas de samba que por eles foi criado. Então, e na proporção inversa ao crescimento das escolas, né, à propaganda do samba, os legítimos representantes começaram a ter suas memórias apagadas pelos novos mandatários, que começam a querer escrever a história das escolas a partir deles, como se não houvesse uma raiz. Então, como é que o presidente que está lá, ele vai virar o grande protagonista da história, no caso da Mangueira, né? Se continua vindo, quando você fala Mangueira, a figura que vem à sua mente de imediato, ainda hoje, é Cartola, Zic e Neumann, né? São 3 grandes lideranças que vêm logo na sua memória. Então, além disso, né, você tem disputas dentro do próprio território, né? Eu estou lá no Semar, eu estou envolvido com a capoeira, eu quero fazer um centro da capoeira. Você vai ter ainda essa questão do que está colocado historicamente, né, na historiografia oficial, tem aquilo que os mais velhos, né, na oralidade foi passando, e ainda vai ter o confronto com as próprias lideranças, né, daquele grupo social. E assim, isso não cessa, né? E às vezes isso não é nem bom, né? Quando você não se coloca um pouco no lugar de isenção,
se você está criando ali uma política de registro, produzindo conhecimento, e para que outros possam beber nessa fonte. E isso é tão ameaçador e complicado, né? Na Mangueira mesmo, nunca se ouviu tanto falar em tia-fé. Isso é um exemplo prático do que eu estou falando para vocês, né? Porque tia-fé tem a importância, né? Com os primeiros núcleos religiosos da Mangueira, como teve o tio Júlio, mas hoje, né, a presidente da Mangueira, né, é uma descendente da tia-fé, então ela já está até colocando a tia-fé como fundadora, mas enfim. Mas isso é também para te dizer que importa, né, como que você coleta vários depoimentos, várias informações, e que tem que estar buscando esse confronto, né, dessas informações para que você possa efetivamente ser fiel à verdade do que você está contando. Então, nesse contexto, né, a gente criou primeiro, o Museu do Samba, ele nasceu Centro Cultural Cartola. Ele pode botar o slide 2, acho que já botou, né? A gente pode ir para o 3 também agora. Nesse contexto foi criado o Centro Cultural Cartola para a preservação da história do Cartola. Foi criado em 2001, né? E ele foi criado em 2001 justamente pelo apagamento que já naquela época, né, a gente observava cada vez maior da história do Cartola para aquela comunidade. E a gente vê essa importância dessa referência porque quantos de nós, né, oriundos da periferia, das favelas, efetivamente conseguimos ultrapassar, né, essa linha que nos deixa à margem da sociedade, que não nos permite ocupar determinados espaços, né, e então era importante não só como referência para as novas gerações, né, como de possibilidade de você poder ultrapassar barreiras, né? Como mostrar nesse histórico, né, do que eles fizeram, como fizeram, por que fizeram, como esse processo de luta, de afirmação social. Até eu mergulhar em tudo isso, em toda essa reflexão, eu nem enxergava muito a escola de samba como esse movimento negro, né? Até que um dia, conversando, não sei se foi com o Simas ou com o Ney Lopes, sim, a escola de samba é um movimento negro, né? Então, assim, quando se cria a escola de samba, ela é criada justamente porque os negros estavam apartados de participar das festas, né, do carnaval na cidade, né? Você tem uma cidade que ela foi forjada a partir de reformas urbanísticas que dividiu a cidade, né, o estado, o município por classes, né? E o carnaval na cidade estava ali para o corso, para o branco, para o rico. E a forma de brincar, o pobre, era com os blocos. E aí, quando eles resolvem unir os blocos, formar as escolas de samba, né, os blocos de cada um do seu reduto, onde Ismael, inclusive, evoca a escola, né, o nome escola, tipo, e aí está mostrando, né, a produção de conhecimento, eu tenho que te ensinar, né? Então, nesse sentido é que a gente criou o Centro Cultural Cartola, porque, inclusive, dentro da própria Mangueira, lá atrás, né, você via assim, subnomes, nomeando espaços da quadra, do palanque da bateria e tal, que eles consideravam não muito ameaçador, né, na memória coletiva. E você não tinha nem um banheiro chamado Cartola, Zica, Neuma. Então, essas 3 lideranças, elas ficavam fora de nomear qualquer espaço, porque havia uma preocupação de apagamento de memória. E aí, quando você reafirma essas pessoas, as contribuições que eles fizeram, você está reafirmando dignidade, potência, né? E você está efetivamente mostrando uma consciência política, né? Aí por isso eu trouxe esse slide aqui, né? Papel dos museus. E aí, em tempos de intolerância, que hoje em dia então está bastante
acirrada, porque assim, antes era essa, todo o racismo que a gente vive desde sempre, né, desde da processo de escravização, mas que aqui no Brasil o mais difícil é porque não, ainda é velado, né? Então não, você fala, vai dizer, ai, mimimi, se você é combativa, você vira uma pessoa não grata, nossa, fulano, nossa, né? Porque simplesmente você tem uma consciência política e vai dizer o que você efetivamente sente. E aquela história, em mim ninguém manda, né? No lugar onde eu quiser. Então, em tempos de intolerância e apagamento cultural, os museus assumem um papel fundamental, né? Proteger aquilo que nos humaniza, né? Nós não somos nada, nós somos muita coisa, né? Ao valorizar o samba, os mestres e as comunidades, estamos combatendo o esquecimento histórico e reafirmando a dignidade de povos que tiveram suas narrativas suprimidas por século. Pode passar o outro. Pode passar o outro slide. Então, aí vem deixei aqui no quadrinho do lado um pouco do que eu falei para vocês do propósito, né? A inquietação, o que move para que você vá para esse lugar e fazer ter determinados procedimentos, enfim. E, nesse caso, erguer um espaço dessa monta, né? Então, inconformismo, desencanto, vontade de fazer diferença na sociedade, contribuindo para um lugar mais justo e humano. Outros são movidos por satisfação pessoal, autorrealização, e outros, né, e a paixão também pelo aquilo que, no caso do samba, né? O samba, todo mundo que é sambista é apaixonado pelo samba, e é até em nome dessa paixão que muitos corpos são usados. E aí vem a pergunta, quem conta a história das comunidades? Né? A quem cabe contar essa história? O que se perde quando uma memória desaparece? Por que preservar memórias é um ato político e de cidadania, né? Então, a gente está no slide para refletir, ok. Então, durante muito tempo, né, a história das comunidades foi contada por quem estava de fora. Mas a memória social nos convida a inverter essa lógica. As próprias comunidades, né, hoje a gente tem essa percepção, elas devem ser as protagonistas das suas narrativas. Preservar suas lembranças, seus saberes, suas lutas e suas conquistas. Nesse ponto, contar a própria história é um ato de pertencimento, reconhecimento e poder. Afinal, quem vive a história é quem pode melhor narrá-la, né? E aí eu vou dividir com vocês também um pouco de uma experiência. A gente não tem muita prática, né, que a gente vê no lado branco da sociedade, de fez assina, né? Se ergueu alguma coisa, põe uma plaquinha, né? E a gente não tem, até porque assim, eu acho que a gente lida muito com afeto, com verdade, não é que o outro não esteja com a verdade, mas assim, ele tem uma preocupação com alguma coisa, assim, está muito, o propósito, né? Está muito mais claro. Quando eu digo, estou usando essa expressão a gente, nós, estou falando desse lugar de fala de sambista e de mulher, de negra, né? De mulher negra, e que eu vejo muito nos meus pares, né? Nesse sentido. Isso é importante pensar, né? Que é essa segunda provocação, que o que se perde quando essa memória desaparece, né? A gente
perde referência, a gente pode perder saberes, né? Eu estou montando agora lá no museu uma exposição sobre ritmo, porque a gente tem um banco de depoimentos, eu vou falar neles em um outro momento. Nesse banco, e aí, ao ouvir vários mestres de bateria, vários ritmistas, né, eles vão colocando a questão da relação íntima entre os toques das baterias das escolas de samba, né, e os orixás, a questão de como a implicação, né, intrínseca entre terreiros e espaços onde as escolas, algumas escolas nasceram, onde se davam as práticas, de onde vieram esses ogãs que viraram os ritmistas das escolas de samba, e essa relação, a relação das variações de desenhos rítmicos, por exemplo, no tamborim, né? Os surdos de primeira, de segunda, de terceira, como é que se dá esse corte? E eu falei, gente, quanta informação, né? Quanta informação. E aí, quando você começa a observar, estou aqui mostrando os meus inconformismos, né? A preocupação da perda, né? Desse conhecimento, desse saber, a partir do que eu estou vivenciando, né? E aí eu começo a querer agir, né? Então, assim, então esse ano a gente vai entregar uma exposição sobre ritmo. Aí olhando, né, a gente está aqui com a intérprete de Libras, mas também, e aí ela lembrando para a gente os sinais dos mestres de bateria, né, o que significa aqueles sinais do mestre de bateria, né? E aí quando você também não propaga, né, esses saberes, aí você tem alguém que está lá julgando, né, esse desfile, e que não agora, nem no caso da bateria, né, que é um ponto que eu estou tocando aqui, nem tanto, porque teve muita grita. Por exemplo, o Ivo Meirelles, quando foi preso na Mangueira, eu era diretora de carnaval à época, eu ia para a reunião da Liesa e ele encarava aqueles jurados, tipo, você está chamando aqui, a bateria não foi criativa, eu te desafio a me contar o que você sabe sobre a identidade de cada bateria, né? Então hoje eles tiveram que mergulhar nesse conhecimento, para mudar a sua visão, a sua maneira de julgar, como a Liesa também teve que rever, né, os convidados para esse julgamento. Mas, para além desses saberes, né, estamos falando também de identidade, de afeto, todo esse... a perda, né, quando você perde uma memória, quando ela desaparece, e você mergulhar nessa história, conhecer essa história, ela vai mexer com a sua visão, né, de sua forma de compreender o mundo, né? Além disso, a memória coletiva, né, ela também te dá uma visão de pertencimento, né? De pertencimento. Então, não parece nada, mas no caso, eu ter um pertencimento sambista, ter um pertencimento sambista mangueirense, de certa forma, me protege em algumas situações, né? Em alguns momentos você leva a tua autoestima, você chega e é acolhido de uma outra forma, né? Então, quando você conta a vida desses mestres, né? Dessas pessoas, dessas lideranças, você pode inspirar outras gerações, né? Eu fui uma pessoa inspirada pelo meu avô Cartola. Então, assim, ao conhecer a história dele, todos os desafios que ele teve que romper, todas as barreiras que ele teve que enfrentar, eu vi que eu era uma pessoa capaz de enfrentar alguns desafios, derrubar barreiras, ou melhor, meter o pé na porta. Então, porque preservar, né? Ele também é um ato político. E por que ele também é um ato de cidadania? Por que preservar a memória é um ato político e por que ele é? Que é a última perguntinha que eu botei aqui, né? Bom, era bom que a gente estivesse trocando, né? Porque aí eu poderia estar perguntando esperando uma resposta, mas no caso eu estou aqui eu mesma respondendo, mas vocês podem aí ficar refletindo antes de eu começar a falar sobre isso.
Porque, assim, você escolher o que deve ser lembrado, o que é um ato político, né? Escolher a historiografia oficial, ela escolheu o que era para ser lembrado, quem era para ser lembrado, as estátuas, né, que estão aí na cidade, elas ilustram muito bem isso, né? Agora que a gente começa a ter essa contranarrativa, né? A gente começa a botar lá a estátua do que a gente quer hoje. Né? A gente fala, a gente não quer mais o Duque, não sei das quantas, né? A gente quer Mercedes Batista, a gente quer o Martin da Vila. E aí, então é um ato que ele nunca é neutro. Preservar memórias, é reconhecer a trajetória, como eu já falei aqui, valorizar a identidade, é garantir que diferentes grupos sociais tenham suas histórias representadas. E aí, por que ele é um ato de cidadania, né? Porque ele vai te dar um sentimento de pertencimento, né? Você vai, e aí, na hora que você fortalece o sentimento de pertencimento, inclusive, né, como integrante da sociedade como um todo e não num gueto, né, você começa a reivindicar direitos, né? Ao mergulhar, a gente tem a Lei 10.639, que preconiza que você tem que ter o ensino da história e da cultura afro-brasileira, e aí eu sempre digo, nossa, tão fácil fazer isso, né? Só conta a história do samba, né? Você vai lá no pós-abolição, você vai aliás, você começa nem na pós, começa nessa entrada desses escravizados, pensar de onde eles estavam sendo desembarcados, aí você liga lá a rede solidária, né, de mulheres, principalmente mulheres negras, nesse espaço social, outras grandes lideranças também que ali tiveram, né, estou falando aqui de tia Seata, tia Amélia, enfim. E aí nesse pós-abolição, né, como estabelece essa rede, como que elas vão, a sobrevivência, né? E aí qual é a importância de se visitar isso? É você ligar o presente, né? Você pensa dessas mulheres, desses tabuleiros, e aí você pensa nesse pós-abolição sem direitos, que elas acabam, né, não mais como escravizadas, mas continuam lavando, engomando para madame, né? E aí você vai para a empregada doméstica de hoje, depois você tem todo... Então, assim, visitar esse passado, e aí por isso estou dizendo que a história do samba vai ilustrar todo esse desdobramento social, vai te fazer se reposicionar na sociedade. Vai você entender essa desigualdade, pensar que, então, esses museus ele tem um papel muito para além, né, de guarda de objetos ou de histórias. Eles têm um papel de produzir consciência crítica, de pertencimento. Esse papel, e no caso do Museu do Samba, né, a gente entendeu, daqui a pouco eu vou explicar por que Santo Troca Santo troca Cartola a Museu do Samba, esse papel ganha ainda mais força, porque a gente tem que... E aí, mais força, mais luta, e uma luta bem pesada. Porque é lutar contra uma estrutura de uma sociedade, né? E não é só municipal, estadual, é uma estrutura a nível de federal, né? Até, né? Bom, além de tudo isso, essa luta, né, contra combater esse esquecimento histórico, ele vai afirmar, né, a dignidade, né, do povo preto, né, da sua capacidade de produção de conhecimento, todos esses valores, né, esses valores civilizatórios que a gente efetivamente não percebe, não desconhece e que precisa visitar. Se alguém quiser ir fazendo alguma pergunta, coloca aí no chat que a gente vai falando.
Estou olhando aqui no celular, porque às vezes eu estou olhando para a tela do computador, e aí pode aparecer alguma mensagem e eu não ver. Bom, aí o contexto, né, territorial do Museu do Samba. Quando a gente ergue, o Centro Cultural Cartola busca esse espaço na Mangueira, claro, pelo próprio histórico do Cartola. A gente tem ali um contexto territorial marcado pela resistência negra, né, também de população removida, né, de outras áreas da cidade, e aí que inicia essas ocupações nas periferias, né, e no caso da Mangueira, muitos que trabalhavam na Quinta da Boa Vista, né, e aí Centro Cultural Cartola, Centro Cultural Cartola, preservar a história do Cartola. Ao longo do processo, a gente percebeu que aquilo que era incômodo para nós, familiares do Cartola, não era somente uma coisa peculiar, né, do Cartola e da Mangueira, não, estava em todo samba, né? Lá na Portela tem o caso de que eles deram fim nos anéis dos fundadores, porque assim não tinha prova de quem era fundador real, né, da história. Aquela história que eu comecei aqui falando para vocês, que aí você tem sempre essa nova narrativa de quem quer apagar, né, as grandes diferenças do passado para ter vez e voz no presente. Acontece que aí, como eu disse, referendar essas pessoas, né, você tá aí iluminando dignidade, né, compromisso coletivo, né. Mas e aí quando a gente percebeu que isso era mais amplo, né, essa questão, e na esteira, né, nessa construção do acervo, do arquétipo da própria construção da instituição, do Centro Cultural Cartola, aconteceu a divulgação do reconhecimento do samba de roda como patrimônio da humanidade. E aí, os sambistas que a gente estava tendo relacionamento por conta do trabalho do Centro Cultural Cartola, eles diziam, vocês têm que fazer alguma coisa. E aí, assim, quando você abre uma instituição, você recebe demandas, principalmente de acordo com o coletivo, né, a que você está dirigindo o seu trabalho. Deixa eu ver um pouquinho de água aqui, peraí. E aí, a gente achou que era mandar uma carta para o Ministério da Cultura e falar assim, olha, peraí, nós também aqui no Rio de Janeiro, né, nós também temos patrimônio do samba do Rio de Janeiro, não é só do samba da Bahia. Aí o Ministério da Cultura, ele chamou e disse, adoramos ter recebido a carta de vocês para fazer o reconhecimento do samba do Rio de Janeiro, e a gente está aqui pronto para apoiar essa iniciativa. E aí, claro que eu não ia dizer assim, mas o que tem que fazer, né? Falei, então vamos nessa. Então, assim, vamos construir aí nesse caminho. E aí fui descobrindo ao longo das reuniões com o Ministério o que era preciso fazer. E aí, gente, foram 2 anos de um trabalho enlouquecedor. Porque, primeiro que daqui a pouco ele volta com os slides aí, que tá com esses marcos legais, mas primeiro você tinha um decreto do ano 2000, né, onde criava o reconhecimento dos bens, o decreto número 3.551, que ele vai instituir o registro de bens de natureza imaterial.
e vai criar o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial no Brasil, regulamentando a proteção das tradições brasileiras. Acho importante, eu não sei aqui qual é o perfil, né, do público, porque a gente está aqui sem olhar as carinhas, mas pode ter gente ligada a núcleos religiosos, que tudo vai se enquadrar aqui nessa política do marco legal. E tudo começa, né, com a Unesco, né, que vai ter convenções de salvaguarda numa escala global. E aí esse decreto ele vai instituir os livros de registro dos bens imateriais brasileiros. Isso vai classificar, né, de acordo com o tipo, né, do bem imaterial. Então tem os saberes e o modo de fazer, que envolve artesanato, culinária, né, medicina tradicional. Tem as celebrações rituais, as festas populares, né, então festa do divino, enfim. Tem as formas de expressão, onde o samba foi registrado nesta modalidade, formas de expressão. Que aí tem música, envolve música, dança, conto, teatro popular. E foi difícil, né? Porque você vê, o samba, ele vai ter pedaços em todos os livros, né? Nos saberes, celebração, né? Tem outro livro que é de lugares, né? Os espaços de memória coletiva, onde o samba também se enquadra. Então, já de cara, foi uma luta enorme pensar em qual livro vai se enquadrar. Então, quando a gente pensa na forma de expressão, né, que foi onde a gente enquadrou, ali o samba apresenta todas essas características. Tem a dança, tem a música, né? Então ela tem vários... É a forma como efetivamente, até o Monaco diz assim, como você traduz o que é o samba? E ele dizia, o samba é o modo de viver. Então acho que o melhor traduz e que enquadra neste livro. O plano de salvaguarda de um bem registrado, ele é um plano compartilhado, né? Não é tipo, eu Nilce Samar Nogueira, fui coordenadora desse trabalho, né? Engordei muito por conta dele, à época, mas... E aí, tem o maior orgulho, né, do grupo que a gente constituiu e aí aqui ressalto Aloy Jupiara e Raquel Valença. Aloy, falecido na Covid, né, mas ele era um jornalista comprometido, muito ético e se entregou de um corpo e alma assim, nessa execução. E Raquel Valença também, que a gente teve que se dividir, inclusive, para fazer muitos levantamentos. É importante dizer para vocês que é o único bem, né? O Brasil tem mais de 40 bens hoje registrados, mas é o único bem que todo o processo de instrução foi realizado por sambista. Em geral, eles contratam, tem uma equipe técnica do IFAM, ou quando ela não tem um antropólogo, um musicólogo, um historiador, ela vai contratar alguém que já está acostumado a fazer esse trabalho, e no nosso caso não, a gente quis fazer toda a instrução, porque também era um posicionamento político. Eu falei, né, a gente não falou aqui que a quem cabe contar a história? Nós, sambistas. Nós somos sambistas antropólogos, nós temos antropólogos. Aqui, durante esse percurso, vocês vão estar com o Vinícius Natal, que é filho do Museu do Samba, né? Ele entrou no Museu do Samba, estagiário de História, abraçou essa luta, enxergou, né, que ele tinha um papel nesse latifúndio. Depois ele fez antropologia, hoje é um enredista, né? E mexe com as estruturas, né? Quando ele vai trabalhar o enredo de Exu, na Grande Rio, né? E Todos os Prazeres, na Vila Isabel. Então, assim, a gente vai balançando as estruturas. Então, assim, isso também para mostrar para vocês, acabei de citar aqui, né, um fruto desse trabalho, né? Vinícius Natal, ele é um fruto do Museu do Samba, né? Se vocês derem um Google no nome Natan Amaral,
Natan Amaral, ele é um concertista mundial. O Museu do Samba teve, por 10 anos, uma orquestra de violinos. Ter orquestra de violinos também ali, e foi na época que, ainda na política do Gilberto Gil, começaram os pontos de cultura. E a gente estava tendo um problema para acessar a criança e outras partes da comunidade por causa da questão religiosa, né, evangélica, afastando as pessoas do samba. E aí foi uma estratégia de você trazer as famílias a partir da criança. E é assim, violino elas vão deixar, né? E também porque eu queria que as crianças da bateria da Mangueira aprendessem a ler partitura. Porque eu via nos estúdios, acompanhando a Beth Carvalho, meu avô, enfim, outros artistas, a diferença de tratamento, de cachê, de valorização do músico de corda, que lia a partitura, para o músico da percussão. Então aquilo também me provocava um incômodo. E eu falei, bom, eu tenho que ensinar essas crianças da Mangueira a ler partitura. E amanhã eles serão um ritmista que lê partitura também. Isso vai dar uma diferença para eles no cenário artístico, né? A outra questão era não dizer assim, o samba ele é maravilhoso porque eu sou sambista. Não, que ele pudesse falar com propriedade, né, das questões harmônicas, melódicas do samba, a partir, né, desse letramento, né, musical. E aí passava por também fazer conhecer toda essa história que eu estou aqui falando para vocês. Então, e aí ele se via como um agente também de transformação. Primeiro, da vida dele, né? Você não pode ser uma pessoa passiva, que é o governo que vai resolver a tua vida, né? E quando você ultrapassar essa barreira, aí vai ficar tudo legal? Não, não vai ficar legal. Porque você vai para um lugar que historicamente não deixou espaço para você. Historicamente não está reservado para você. Então você vai ter que duelar. Às vezes de uma forma tranquila, ou às vezes enfiando o pé na porta, né? Mas o importante é que você esteja preparado para essa luta. Então Nilcemar, quando eu até não costumo colocar aqui a doutora Nilcemar, né? Porque eu fiz um doutorado, sou doutora. Porque fazer o doutorado para mim foi instrumento de guerra. Quando, inclusive, terminei a defesa, eu disse para a banca, eu não vou fazer nada com esse diploma, não vai me mudar em nada a minha forma de lidar com a minha história, com a minha vida, com as minhas lutas. Mas quando eu precisar, eu vou sacar desse doutora. E aí você me pergunta, precisou sacar? Claro que precisei. Eu fui secretária de Cultura do Rio de Janeiro. E naquele primeiro momento, eu era extremamente desafiada. Tipo, não sei se a senhora sabe. E aí eu tinha que responder, peraí, deixa eu me apresentar para você, que eu acho que você que não sabe quem sou eu. Então eu vou me apresentar para você. Né? Então eu já tinha dirigido o Museu da Imagem do Som como diretora técnica operacional do museu. Eu já tinha sido presidente do Museu da Imagem do Som. Né? Eu já tinha feito várias produções culturais relevantes. Primeira produção fonográfica que eu coordenei, acabei de contar aqui, né, uma coordenação técnica para o registro do samba, que já contei para vocês aqui que não foi fácil. Aliás, vocês podem visitar todas essas peças no Museu do Samba, desde o documentário ao dossiê, o dossiê você pode baixar no site do IFAM, chama-se Matrizes do Samba do Rio de Janeiro. Você consegue baixar lá o dossiê. Coordenar uma coordenação técnica de um trabalho que culminou com o registro do samba como patrimônio imaterial do Brasil, que hoje várias pessoas
são beneficiadas por eles, por acessar essa linha do patrimônio imaterial. Quem não acessa, é por isso que eu estou achando importante passar por isso, para vocês saberem que tem esse instrumento e que vocês podem entrar nessa linha, né? A gente está pensando aqui a sustentabilidade dos nossos projetos, dos nossos programas. O trabalho que eu faço, assim, enquadra como patrimônio imaterial, né? Porque às vezes tem, qual é a linha de ação? E aí às vezes você não vai lá. E talvez seja uma linha que você vai concorrer com menos pessoas, que quantos sabem que poderiam se enquadrar naquela linha de ação, né? Produção fonográfica, né? Eu coordenei Sambas para a Mangueira. A gente concorreu ao Grêmio Latino com essa produção, concorremos ao Prêmio da Música, né? Fui diretora de Carnaval da Mangueira. Gente, imagina você pensar, coordenar uma coordenação técnica de montagem de um desfile. Vocês não têm ideia. Desde a hora que você tem o carnavalesco, né, com o seu projeto criativo, né, mas materializar tudo isso. Hoje, com a profissionalização do carnaval, alguns carnavalescos já têm toda essa equipe montada, né? E aí já é um outro cenário, né? Mas lá atrás, né, foi extremamente desafiador. Aliás, eu sempre tenho um desafio, né? Quando era o presidente da Mangueira era o Ivo Meirelles, né? Artista, e eu tinha que toda hora puxar para a questão da gestão, né? Fui secretária, né, com um prefeito que não era da praia da minha militância, né? Eu sou uma pessoa de esquerda, ele era de direita, e aí... Mas como é que você aceita isso? Querido, lembra que eu falei que a gente tem que ocupar, furar a bolha, meter o pé na porta? Então, a questão é como que você... Eu não pedi emprego para ninguém, né? Porque, efetivamente, ninguém ia botar coleira no meu pescoço. Então, quando me chamou, eu falei, você está me chamando? Então, vamos lá, ó. Eu sou técnica, não sou filiada a partido nenhum, meu partido é o Partido Alto, não vai ter ocupação política na minha pasta, que como técnica eu vou fazer um planejamento, um plano estratégico de como eu vou fazer essas entregas culturais e vou ter que prestar conta do que eu me propor, né? O MUCAB, por exemplo, foi criação da minha gestão, entre outras, por exemplo, o Sistema Municipal de Cultura, marcos legais importantes, que só, no caso do MUCAB, você tinha antes ali, você tinha o espaço José Bonifácio. E eu olhava assim e falava assim, gente, esse aqui é o nosso espaço de não sei o que, o nosso não sei o que. Eu falava, mas está muito no imaginário, o que é isso na prática? Né? O que é isso na prática, esses usos, um uso contínuo, um uso com DNA, reverberando nossas vozes e nossos anseios. Então, para isso... E aí você imagina, eu dentro de uma estrutura que absolutamente não tinha compromisso com essa causa, né? Aliás, nem muito com a cultura também. Mas eu fazia porque... eu acabei de dizer quais foram as minhas condições, né? E a outra é a seguinte, olha, por último dizer que eu sou uma mulher preta. O que quer dizer isso? Ninguém me manda, né? E aí, para isso eu estava ali para fazer política pública, uma política que começou com a escuta dos anseios, né, da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Sul, de todas as linguagens artísticas. Então, dentro do dinheiro que eu tinha, que era pouquinho, porque é também importante refletir. E tem mais. Não pense que é com suporte de para quem você está lutando, não, tá? Porque lembra da questão da competitividade, né?
A falta de apoio era total, pelo contrário, era quem mais me dava trabalho, né? Era quem mais me dava trabalho. Porque o outro, eu calei com o meu currículo. Calei dizendo aqui não tem privilégio, né? Então, você vai ter os editais públicos, se candidata lá, eu tenho um plano estratégico que está visibilizado, então assim, todo mundo sabe para onde a gente está indo com essa gestão, o que a gente quer para essa cidade como política cultural, e se você estiver lá dentro, enquadrado ali, ok. Se não tiver, não é a sua vez. Não agora, na política que a gente está colocando aí. E aí, voltando lá para o Mucab, e aí, enquanto está nesse lugar, e eu fiquei bastante tempo, né? Fiquei 2 anos e meio. Normalmente, toda hora você troca um secretário, fica 1 ano e pouquinho e sai. Ainda tinha que ouvir alguns casos assim: ele está te usando. Olha, os seus pares negando, né, a sua condição de estar ali. E, sobretudo, que quem me conhece sabe exatamente que ninguém vai me usar, porque eu não vou deixar. Né? E aí, para que isso aconteça, é isso. Eu não dependo de ninguém para nada. Então, assim, tudo é fruto do meu trabalho. Então, quando você vai para o museu, você não vai ver plaquinha de troca de favor com nada, nem marca nenhuma. Né? As marcas que estão ali foram editais, que eu entrei na ampla concorrência por cima. Nem vou lá por recorte racial, não, vou na ampla concorrência, porque isso também faz parte do meu posicionamento político. Né? E com isso eu não tenho zero obrigação de ter que agradar A ou B. Então, efetivamente, eu tenho um comprometimento político com tudo isso. Bom, eu falei assim, 2 horas é muita coisa, vou começar a me policiar aqui. Bom, nessa história toda, falei para vocês, então, teve o registro de titulação e o plano de salvaguarda que foi pactuado com os sambistas. Né? Eu acabei lembrando do Mucab, por quê? Acabei de falar para vocês, não botei plaquinha no Mucab, não botei plaquinha. E aí, no Museu da Imagem do Som, você até encontra uma plaquinha, sabe por quê? Porque antes de eu ser presidente, o presidente anterior teve uma reforma da Lapa pela Petrobras, e no contrato ele colocou que colocaria uma placa do marco daquela reforma do MIS da Lapa. Né? O MIS agora tem 3 sedes, né? Mas tinham 2. Só que ele foi deposto do cargo, né? Foi exonerado, e eu que assumi a presidência. E aí, por isso, na hora que subiu a placa, subiu com o meu nome. Que estava no primeiro andar, mas hoje, se você quiser ver essa placa, você vai ter que ir lá para cima, porque subiram com ela. E no caso do Mucab, eu não coloquei. Já vou ler já aqui o que acabou de chegar para mim. Eu não coloquei nenhuma placa, mas a reforma que teve lá, já colocaram uma placa. Bom, deixa eu ver a pergunta que chegou aqui. Descrição do estado. Tá, vou responder já para você aqui. A outra questão, e aí até essa pergunta que chegou para mim aqui no chat, envolve a questão que nessa pesquisa para o dossiê, a gente viu que essa memória nossa, ela está dispersa. Na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, ela está dispersa. Né? Então, já nas leituras que a gente tinha naquela época, você quer ver a origem do samba, você quer referência a Ney Lopes. O único registro, publicação que você tinha sobre Seata era com Roberto Moura, as escolas de samba com Sérgio Cabral, né? E aí também uma questão era essa, né? Como ver essa história de uma forma cronológica contada, para que você possa assimilar isso de uma forma melhor, assim, né? Então, essa também foi um anseio, né, que fez com que a gente trabalhasse
toda vez que eu cabelo, acabou eu vou terminar com o cabelo assim. O dossiê, né? O dossiê você vai passar por essa construção dessa narrativa. E aí a gente pensou, bom, a gente tinha então a primeira questão, e aí quando a gente obtém a titulação, obtém o registro, você tem o plano de salvaguarda, e no plano de salvaguarda você vai estabelecer com o coletivo, né, dos sambistas quais são as prioridades, né? Então, uma é o registro pelas nossas vozes, e aí veio a minha experiência com o CPDOC, que o meu mestrado foi na Fundação Getúlio Vargas, um mestrado de bens culturais, que é um mestrado de gestão, que aí você passa por vários pontos, né? Instalação de banco de dados, questão de catalogação de acervo, e lá, né, são especialistas da questão do banco de depoimentos. Então, a primeira coisa que eu via, quem já não ouviu aqui dizer assim, o mundo é um moinho, Cartola fez para a filha dele. Né? Vários de vocês já devem ter ouvido isso. E viram as correntes, né? E que não é nada disso. Eu não vou contar disso aqui agora não, mas eu conto depois. Mas assim, para mostrar para vocês, se a gente não conta, alguém conta e vira verdade. Né? Então, eu via, e aí no caso, até no meu TCC do mestrado foi sobre a poética do meu avô, já porque esse era um incômodo, né? E aí eu não tinha mais a voz do meu avô, tinha alguns registros de depoimentos que ele fez para o MIS, e aí eu observei os depoimentos do MIS muito tendencioso, né? Onde o entrevistador era um jornalista, ele que não era daquele cenário, e aí ele tinha as convicções pessoais dele. Se você pegar depoimentos do Donga, do Ismael, do MIS, eles ficam o tempo todo, não, mas não era isso que eu estava dizendo, não era isso que eu queria dizer. Porque o sujeito começa a querer imputar, né, e tornar, né, a forma com que ele enxerga o legado daquele artista, enfim, e validar esse pensamento dele, né, pela voz do criador. O próprio Sérgio Cabral, por exemplo, não ainda no depoimento do meu avô, mas tempo depois, ele diz: a Mangueira foi fundada em 29, porque ele encontrou papel escrito a partir de 29. Gente, quem é que está com a verdade? Carlos Cachaça, Cartola, né, Zica, Neuma ou Sérgio Cabral? Não, porque é o pesquisador Sérgio Cabral? Não. Aí vem aquela falta do nosso registro. A Mangueira é fundada em abril de 28, ela só vai desfilar em 29, você vai aparecer documento físico em 29. E aí, assim, eureka, Mangueira não foi descoberta em 28. Né? Como assim? Né? Então, isso vai criando como que a gente começa essa estratégia. Então, pensar, eu estou à frente de um centro de documentação e pesquisa, daqui a pouco eu vou ler e vou responder a pergunta que me chegou aqui, mas tem um arquivo, no Arquivo Nacional, tem arquivos que eles já estão lá. Às vezes, são arranjos, por exemplo, no arquivo da cidade, né? Aí você tem arquivos de jornais e tal. Difícil que o arranjo que está lá, eles não nasceram para pensar naquela coleção com aquele fundo arquivístico samba, né? Então é um trabalho danado. Então, assim, o que você quer? Você vai querer organizar o que tem de samba no arquivo da cidade? Não, eu no samba não quero. Então, assim, eu vou lá, vou olhar o que tem lá para fortalecer o meu arquivo, porque o meu arquivo ele tem um fio condutor dessa narrativa, né? Se por acaso, quando a gente está lá, a gente observa algumas aberrações, a gente vai lá e contesta e deixa uma contribuição para que aquilo fique melhor organizado, tá? Então, e aqui eu vou estar entrando na questão da percepção, né, dos objetivos que eu destaquei sobre a criação do Museu do Samba. E aí, exatamente a partir dessa titulação que aconteceu em 2007, e com esse trabalho que a gente vai fazendo, porque a gente reuniu muito documento para poder criar essas peças,
é que a gente resolve organizar essa peça, criar um centro de referência de documentação e pesquisa do samba, e aí não tinha mais razão para ser o Centro Cultural Cartola, e sim Museu do Samba, e a luta estava muito maior. Bom, então a gente também queria, aqui então foi os marcos que eu falei, 2001 criação, 2007 reconhecimento, 2015 a gente passa a Museu do Samba. E a gente também ali queria mudar aqui os marcos também, do decreto, que eu também já falei para vocês, do IFAM, quando o reconhecimento do samba de roda e quando ocorreu das matrizes do samba. Bom, a gente quer alterar também as percepções dos indivíduos e dos grupos sociais a respeito da importância da cultura de matriz africana. A gente quer intervir, já mostrei aqui para vocês o como, né? E marcar a presença na política de patrimonialização do samba através da consequente valorização da memória afrodescendente e combate ao racismo. Trabalhar a memória como vetor de inclusão e de forma de poder, resistência e transformação. Aí quem é o nosso público-alvo? Nossa, gente abessa, né? Porque é o sambista, porque, para aí nesse slide agora, é o sambista, porque o sambista, ele, na maioria das vezes, é um praticante. Muitas coisas que eu contei para vocês aqui, de como a samba nasce, por que a escola de samba foi criada, eles não sabem. E aí, eles sabem o que incomoda, mas às vezes eles não sabem como eles se... É igual, né, você cria a tese, vai defender a sua tese com fundamentação teórica. É meio isso, né? Então, tipo, na hora que eu sei por que a Mangueira foi criada, como as escolas de samba foi criada, eu não me permito colocar uma fantasia que acaba com o meu corpo, que tira minha cabeça, que deixa meu olho de fora. Eu não. Se alguém viu foto minha desfilando, vocês podem ver que eu não estou com fantasia nenhuma, nem com roupa de diretor nenhum. Eu faço a roupa que eu bem entendo, cair em qualquer lugar, dentro do desfile. Né? Agora, 2 anos que nem desfilar eu quero mais, que eu nem desfilo. Vou assistir, mesmo assim assisto, daqui a pouco me dá um nó na garganta, nem consigo ver o resto. E aí, por que conhecendo tudo isso que eu estou falando para vocês, vai mexer com o meu movimento nesse território? Porque eu vou dizer para ele, querido, quem é você aí? Chiquinho da Mangueira. Quem é Chiquinho da Mangueira? Para dizer para onde eu posso ou não posso caminhar na Mangueira. Sabe? Como é que eu posso chegar na Mangueira e o cara me pedir uma carteirinha? Tem carteira? Até tenho. Daqui a pouco eu até pego e vou mostrar para vocês, porque fui sócia da Mangueira, contribuinte, né? Que o samba nasce nessa forma de você... a comunidade se juntando para colocar o bloco na rua e tal. Mas hoje não mexe com milhões, né? Aí quando você vê o cara, hoje um ensaio, ele começa com show, né? Um show artístico. Eu não quero nem mais... Vou te mostrar minha carteira, que eu tenho carteira, mas eu não mostro ela na quadra, não. Na quadra, a carteira é minha cara. E aí, o sujeito vai lá para o show artístico, a escola não dá nem o dinheiro da passagem do Uber. Algumas dão lá o figurino, né? Porque tem um figurino para usar. Às vezes não dá nada para comer, nada para beber. Se der, olhe lá. Para um ingresso que hoje custa, sei lá, R$100, sei lá quanto que custa, que a mesa custa não sei quanto, que a bebida custa não sei quanto, que tem uma subvenção de não sei quantos milhões. E aí é porque eu estou falando para vocês, ao conhecer isto, você vai falar, não. Aí a velha guarda pagando fantasia para desfilar, como é que é isso? Né? Então, e aí esse público-alvo nosso também é um sambista. É dizer para a bateria, meu querido, se você não tocar, não tem samba. Então vai lá e negocia. Negocia de igual para igual. Ou é assim ou eu não toco. Não deixar se blindar mesmo. Porque a escola não se blindou, os caras tomaram o campo
e agora danou-se, sabe? A única forma é a gente sair soltando desse barco, porque ele vai ficar bem chato, né? Já está pulando, porque o carnaval de rua já tomou uma proporção absurda, exatamente num contraponto do que está hoje a escola de samba. Então, os professores, estudantes da rede pública, a gente está falando aqui que é onde está a maioria das crianças pretas, é na escola pública. Ele precisa conhecer essa história para conhecer essa força. Aí pode botar esse slide 5, que vai aparecer a nossa missão, visão. Então, quando você pensa isto, você tem que pensar qual é a missão da sua instituição, né? No nosso caso, já deu para perceber aqui tudo que eu já falei, a gente quer contribuir para o reconhecimento do que é ser brasileiro através da difusão do legado do samba, valorizando a ancestralidade afro-brasileira. Se alguém que está aqui nesse grupo aqui hoje está construindo algum espaço, né? São coisas que vocês precisam começar a pensar. Aí comecem a pensar isso aí, a missão do seu espaço, o seu propósito, né, da criação, que até aqui eu estou falando da minha inspiração, né, de criar esse espaço. E aí a tua visão, você tem que ter uma visão, você tem o agora, os problemas do agora, mas o que é a minha visão do meu lá para frente, né? Então, o museu, e aí hoje, por exemplo, eu estou aqui para vocês, eu tinha um outro convite do British Council, num jantar em Ipanema que eu não vou conseguir chegar, porque eu optei por dividir com vocês, fazer essa troca aqui. Mas eu estou falando desse convite, né, que eu teria que estar hoje nesse jantar do British Council, que essa visão que parece assim, nossa, ser referência mundial da memória do samba e do serviço museal de relevância e impacto social, o Museu do Samba já chama atenção mundialmente de outros países sobre o que a gente faz, sabe? Às vezes é igual os outros batutas, né? Primeiro foram fazer sucesso em Paris, para depois Xinguinha, Donga, para ser reconhecido aqui. Aqui, acabei de estar aqui passando um projeto novo que tem Maravilha, acabou de passar no jornal hoje. E a gente está sempre sob ameaça interna, né? Interna. Porque eles começam a querer fazer um espaço esqueci o nome que deram. Enfim, eles estão com uma proposta de reforma na Pequena África, e a Pequena África, ela começa ali, mas ela não é só ali. Ela se estende pelo subúrbio inteiro, né? Então, quando a gente fez o projeto do Centro de Referência do Valongo, ele tinha uns totens que seriam implantados no município inteiro, sabe? Qual é o trajeto que esse povo expulso daqui foi, para onde que eles foram, aonde que eles estão concentrados, né? Mas é isso, né? É questão de você estar, é política pública ou é um tratado político, ou você está ali fazendo política e cegando as pessoas sobre efetivamente o que você precisa chamar atenção. E aí nossa luta ali também é com o governante, essa nova, que eu esqueci agora o nome, mas enfim, passou hoje no jornal, é um novo projeto Maravilha, assim como chamou o Porto de Maravilha, o porto de entrada de escravizados. E novamente é um projeto que não dialoga com a gente. Chama um arquiteto, sei lá de onde, que vai pensar essa questão urbana daquele território, que é com a nossa história, sem dialogar conosco. E às vezes a gente encontra pares nossos, né, um deles se dizendo religioso, envolvido lá com o BNDES e simplesmente colaborando para, novamente, esse apagamento, porque a gente também se constitui uma ameaça na hora que você tem uma consciência política de tudo isso, e que você, e muitas das vezes, esse que vai te ver como uma ameaça, ele não quer repartir o bolo com o coletivo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro.
E aí vem os nossos valores, que eu citei para vocês de todo esse trajeto, que o empoderamento da comunidade através do indivíduo, pensar de baixo para cima, quer dizer, você pensar junto da comunidade, pensar essa inclusão, eu falei para vocês, né, a gente tem o pré-vestibular social, a gente tem reforço escolar, a gente lembrar o tempo todo, né, dessa, é muito legal falar Ubuntu, beleza, é pensar que a gente né, porque somos, a gente tem que estar juntos, né, se colocando no lugar do outro, né, às vezes você fala mal do outro. Nossa, quantas pessoas falam, Nilcemar, nossa, nem me conhece, nunca falou comigo, sabe? Mas, e aí quando chega até alguém, enfim, se eu estiver na roda, eu digo, mas por quê? Ou se alguém falar de uma outra pessoa que eu não vejo daquela. Por que você está falando isso? Por que você está falando isso? A pessoa, por quê? O que te incomoda? Né? A pessoa está caminhando, né? Tendo a disposição que você não tem. Então, o que está errado aí? É você ou quem você está querendo queimar o filme? Próximo slide. Pode passar. Cadê meu assistente técnico? Então, nesse exemplo aqui, estou aqui dando um exemplo de inspiração, né? Então, você tem que pensar na sua instituição, seu trabalho, seu projeto, a quem que ele serve. Quem é que você quer atingir com o que você está fazendo? Né? Então, a gente ali estava querendo atingir, ali, né, desde a época do Centro Cultural Cartola, a população da área, a juventude, né, com essas referências positivas. Essas são pessoas negras, né? A comunidade do samba, que eles entendendo que a força política deles como guardiões de uma tradição, e também os professores que, embora se tenha uma lei para eles trabalharem a cultura de matriz africana, eles leram um livro que nos excluiu. Então eles têm que ir lá, beber nessa fonte, se alimentar, né? Nos convidar também, os mestres, para que eles... Acabou, agora mesmo em Minas, né? Eles introduziram a capoeira nas escolas públicas como uma das disciplinas obrigatórias pelos capoeiristas. Então isso é um ganho assim absurdo, né? Não adianta ficar reconhecimento de mestres e mestres, mas para quê? Né? Para quê? Então, assim, a gente tem que se juntar nessa luta, se juntar seguindo o Nilcemar, seguindo o Museu do Samba, seguindo... E aí, se você está dentro de um cenário como esse, né, a gente trocar ideias, eu estou aqui dando como conduzir isso, mas você pode ter uma experiência melhor que a minha, você pode me ajudar também falando, olha, eu consegui ser mais rápido dessa forma, né? A gente tem um público secundário, que são pesquisadores, muitas produções, publicações, saíram dos nossos acervos, né? Os depoimentos, até o enredo da Beija-Flor, quando a Beija-Flor foi fazer Laíla, eles mesmos, pesquisadores lá, os enredistas, falaram o lugar que a gente tinha fonte documental do Laíla era no Museu do Samba. Né? O Museu do Samba era a única pessoa que tinha um depoimento de 2 horas do próprio Laíla contando toda a sua história. E o enredo da Beija-Flor aconteceu a partir dessa pesquisa feita no Museu do Samba. E o público em geral, porque as nossas exposições estão abertas, são exposições mediadas, justamente porque a gente quer afetar. Pode passar o próximo slide. Então, o museu atua, né, com a educação patrimonial, com a visita mediada, com uma base com a educação experiencial. Então, por exemplo, as crianças tiveram aula com o carnavalesco André, que foi da Portela, né? Então, ele foi falar de figurino, da importância desse projeto artístico, desenvolvimento. As crianças passaram fizeram figurinos, decoraram figurinos, tiveram aulas de samba enredo, depois eles fizeram samba, até no meu Instagram, tem no museu também, eles lá cantando, outro fazendo, eu quero ser intérprete, né? Então, assim, essa referência, porque isso é uma ameaça hoje para a continuidade do samba. Meu filho ainda vai raramente, né?
Aí ele assistiu tudo isso, principalmente os meus embates. É claro que ele não vai querer que meu neto frequente, entendeu? Então isso é uma ameaça, né? Uma ameaça, porque não é mais prazer, não é mais prazer, né? Eu não vou para lá para assistir um show montado, né? Eu não vou para lá para assistir no camarote pessoas em que a gente está ali num show montado, onde era para você estar com a liberdade dos teus corpos de dançar para alegrar alguém que está no camarote tomando espumante. Não dá, não dá. A gente tem um intercâmbio, como eu acabei aqui de falar para vocês, de me colocar disponível para essa troca. A gente tem um trabalho também de desenvolvimento humano-social. Esse título ele só serviu para levar desenvolvimento humano-social. Então, quando a gente cria esse espaço, que eu tenho um pré-vestibular, que eu tenho um reforço escolar, que eu tenho ensinos de transmissão de saberes, de dança, do ritmo, eu estou levando um desenvolvimento humano-social e preservando esses saberes tradicionais do samba. Né? A exposição também que a gente leva para fora da instituição. Né? Gostaríamos de levar mais do que já fizemos, porque a gente precisa de muito dinheiro, né? Ainda mais quando você faz itinerância e piorou. Né? E como eu falei para vocês, a gente não deixa estaticamente a amostra, ela é uma visita mediada. Quem nunca foi lá, vá e depois me conta aqui como é que foi. Aliás, tem um papel lá de avaliação que eu leio todos. A questão dessa interação intergeracional ela é muito importante, né? Eles ouvirem os mestres do samba, eles levam isso também para a casa deles, para a família deles. Eles começam a olhar para o vô, para a avó, para a mãe, com outro olhar, sabe? O olhar que eu olhei para os meus. Quando eu pensei, e eu acho que eu vivo agradecendo meu avô e minha avó até hoje, no que eu faço, sabe? Entender que eles lutaram por um coletivo, né? Pela comunidade da Mangueira, e eu hoje moro na Tijuca, não sei o que, tem toda uma estrutura de vida, meu filho é um CEO do STU, que é esse campeonato de skate aí que vocês veem na Globo acontecendo, então ele é um gestor, aos 33 anos ganha mais do que eu, inclusive, mas eu voltei lá e continuo lá, trabalhando para essa comunidade, né? Então a gente montou um acervo aqui, como respondendo essa pergunta aqui, nosso acervo, né? E a gente também tem um banco de dados que quando a gente teve que criar esse banco, a gente mapeou esses outros arquivos e lá você consegue saber o que tem nos outros arquivos. As publicações, né, os livros, as revistas, onde a gente conta essa história com várias linguagens. Então, a revista Samba em Revista é uma linguagem mais rápida, que você entra lá e já começa... Pode passar o próximo, Nádia. Pode passar o próximo. Então, o que vai fazer? Quais são esses diferenciais? Né? O que vai fazer o Museu do Samba ele ser uma referência? Primeiro que a questão dessa gestão comunitária, né? Pela comunidade, para a comunidade e a sociedade. E a gente tem essa escuta, né? A gente faz roda de conversa, com samba, vocês podem ver lá no Instagram do museu, a roda com as velhas guardas, rodas com o departamento feminino, roda com os compositores, né? A gente teve agora uma palestra que foi incrível, né? Uma troca de conversa falando sobre os desenredos de matriz africana. Gente, você não tem ideia do que a gente conheceu, né, dos bastidores, por exemplo, do enredo da Beija-Flor. Né? O que ele passou para colocar aquele enredo na rua. Qual é essa relação ancestral que ainda continua permeando todo o fazer. Né? Comentei aqui do acervo de história oral, que a gente gerar nossas fontes primárias. Eu vou falar mais a miúdo delas no próximo encontro. A salvaguarda já falei bastante, que é a preservação desses saberes, dessas práticas, dessas tradições vivas. Essa produção de conhecimento, a pesquisa e documentação. Esse depoimento não é uma operação simples, não é uma entrevista, tem uma metodologia para que ele se torne um documento. As ações educativas, né? A gente tem ação com griot, a gente tem educação antirracista,
Então, que rodas de leitura, que vai ajudar que a gente possa fazer essa transmissão desses saberes. Pode passar. Principais marcos e realizações. Eu coloquei aqui, né, o registro das matrizes do samba, é o maior deles. A gente tem mais de 180 depoimentos de sambistas de todas as escolas. Tem o fundador do Salgueiro, tem a fundadora da Beija-Flor, muitos que já faleceram, mais de 50% desses registros, pessoas que já faleceram, e que esse é o único registro que tem sobre essas pessoas. Nem e a gente, à época, a gente enviava cópia pro. Ih, agora vocês perguntam, vou ter que começar a encerrar aqui para responder as perguntas. Para as escolas, mas elas não cuidam dessa memória, e a gente também mandava para os depoentes. Alguns deles, vocês, no site do museu, a gente fez um projeto com a Força Feminina do Samba, tem alguns depoimentos lá, mas são 180 no final que a gente tem. As exposições, elas têm um impacto, né? A gente fez uma, a Força Feminina do Samba, que depois resultou num projeto de desenvolvimento de mulheres negras, que foi o Arte Delas, e agora a gente está no Quintal Delas, que vai ser um desenvolvimento artístico para mulheres negras na música, e que tudo começou com uma exposição, né? Formação de jovens em gestão. Eu sempre, uma vez por ano, eu vou dar agora no segundo semestre, de formatar projeto, porque eu gosto sempre de dividir essa experiência, sabe? Porque eu fui secretária e aí eu queria ajudar e quase não tinha projeto do nosso povo, porque eles não sabem escrever o projeto. E não adianta agora usar IA, porque a gente que está acostumado a escrever, a gente reconhece que usou IA. Usar IA para limpar é uma coisa, sabe? Você pode escrever tudo que você quer, você bota lá, ela dá um banho de loja. Agora, quando você tira uma ideia do papel, totalmente, papel não, pela IA, a gente reconhece de cara. Aí tu já perdeu, sei lá, mais da metade da tua proposta. E aí eu sempre dou essa aula, inclusive porque não basta ganhar um projeto. A questão é a execução. Eu aceitei aqui participar com vocês, porque eu sei o que é, sabe, querer fazer, sei que enquadrar em determinadas questões, porque é ganhar e o depois, e a prestação de contas, né? Então, eu sempre dou esse curso de formação. Essa transformação social, eu vejo hoje que o museu ele provocou vários outros espaços. Vamos lá, porque eu vou ter que. Menina, parecia que era muito tempo, agora eu estou curtindo. Vai, pode passar, meu amor. Então, essa clareza da missão, né? Quando às vezes quando eu começo esse curso de gestão, aí as pessoas, eu falo, aí eu ensino lá, sei lá, apresentação institucional e apresentação do seu projeto. Qual é o seu propósito? Não vem claro. Eu falo, mas o projeto é o que, afinal? É para quê? Né? Então, ninguém tem dúvida sobre a missão do museu, sabe? Para quem acompanha o museu, para quem entra lá, para quem lê qualquer documento do museu, vai entender muito bem que a gente está numa militância que, para além dos corpos, é uma instituição, um advocacy de várias causas. Nosso propósito ele está bem definido, né? A formação desse acervo consistente não é fácil, vou falar dessa preservação, não é fácil, inclusive com a equipe técnica, eu brigo muito, assim, o tempo todo, sabe? E às vezes demora, porque a pessoa quer sempre defender. Falei, querido, olha só, sabe, os desafios desse acervo, dos perigos do acervo. A gente vai ter agora, fiquem ligados aí, vai ter uma agenda. Eu vou estar na primeira, depois nas outras duas não vou estar. Vai estar a Célia Corsino, que vem do IFAM, e ela vai falar, também ela implantou alguns museus, e vai a Reserva Técnica. Eu chamei a equipe da Reserva Técnica do Mar, para você
entender o que você precisa saber sobre reserva técnica. Então, se ligue nesta oficina do museu, que eu peguei uns técnicos assim, top, tá? Eu não vou estar, eu vou só dar a primeira, porque depois eu tenho uma palestra para fazer em Portugal. Essa participação da comunidade é importante também, porque às vezes você está com uma intenção, com um propósito, foi mexido por alguma questão, mas você não está de encontro ao coletivo. Aí você está falando com ninguém, né? A regularidade das tuas ações, né? Os anseios são muitos, você vai ter que eleger o que você consegue entregar. E aí fazer um plano de ação. Pode passar? Pode passar. Aqui eu tô com algumas fotos. Ó, aqui é o centro. Só botei um pouquinho de foto, porque é muita coisa. Aqui é o centro de documentação, a parte dos pesquisadores, dos técnicos. Ali é o Eloy e a Raquel, que falei para vocês que eu devo tudo a eles. A maior parte desse banco de dados, de depoimentos, foi feito por eles. Estavam entrevistando o Richard, pode passar. Aqui as ações, né, com as crianças. Aqui outra foto de uma mediadora. As visitas são mediadas, elas vão contando a história. As crianças... depois tem uma roda de conversa, do Tira Dúvidas, eles saem muito, muito, muito emocionados. É muito legal, sou feliz, muito, muito contente com esse trabalho, me emociona muito. Pode passar? Do pré-vestibular, que eu falei para vocês, esse pré-vestibular se chama Dona Zica, depois eu vou dizer porquê, não hoje, que meu tempo já foi. Heróis da Liberdade é uma exposição que conta com o que eu falei para vocês aqui, né? Eles fizeram as escolas de samba para a gente ocupar território, sabe? E não foi para a gente ficar aprisionado agora nessas fantasias, nesse sistema que não quer nos ouvir. Ali, ó, é o trabalho que eu fiz do Arte Delas, com mulheres negras, artistas plásticas, depois culminou numa exposição que foi super visitada, transformou a carreira delas, de muitas delas, nem todas não, mas de muitas, porque elas puderam ter eu fiz um portfólio bacana, em que elas puderam ter como se apresentar, aprenderam a se inscrever em projetos, a como descrever o trabalho delas. Ali é uma oficina de transmissão de saberes. Vai. Acabou, deixa eu ver as perguntas aqui. Sou Quincas. Bom, Quincas, ele fala com dificuldade de fragmentação dos arquivos, é isso. E eu acabei de responder, eu acho que respondi para você, Quincas. Então, a estratégia de se aproximar, sim, a gente se aproxima das outras instituições. Agora, quando eu montei do Cartola, por exemplo, né, a gente fez uma intervenção importante de lá para cá, foi uma dupla. Eles me ajudaram com muito material que eu precisei, apontei para eles também essas questões. E quando a gente está falando, né, nos encontros com as instituições, a gente faz... Agora, olha, você tem uma ideia, o Museu Nacional levou todos os funcionários, todos, inclusive da limpeza, para fazer uma imersão de modelo de gestão com o Museu do Samba. Porque eles têm um grande desafio, né? O Museu Histórico Nacional, ele fica na Praça 15 falando dos nossos colonizadores, assim, entre aspas, né? Ele tem um desafio dessa nova narrativa. Como mobilizar público? Como afetar esse público? Então, eles foram fazer imersão no Museu do Samba, né? O Museu do Mar, que até a minha gestão como secretária, e que também fez imersão no Museu do Samba, ele não falava de pautas pretas, ele não falava de pauta social. Ele muda completamente o discurso a partir de uma afetação do Museu do Samba. Cíntia, como foi pensada a história do Museu do Samba, como se faz essa curadoria em um centro cultural voltado para a história do samba, de um território... Então, essa curadoria, ela toda tão potente como... Então, olha, primeiro, até chegar ao Museu do Samba, olha a pergunta, como foi pensado a estrutura do Museu do Samba? Como se faz essa curadoria de um centro cultural voltado para a história do samba, de um repertório tão potente como a Estação Primeira de Mangueira?
Então, eu também já fui diretora cultural e social da Mangueira. E a questão é exatamente isso, assim, você tem que ter a preparação técnica é fundamental. Se você não tem, ok, você vai começar com o que você. Primeiro, o propósito. Qual é o meu propósito? Para poder escolher até o que eu vou, qual é o meu acervo, o que eu guardo, o que eu descarto, o que eu só digitalizo e devolvo. Né? Vamos falar também disso nos próximos encontros. Tá? E aí, a escuta, né? Eu acabei de falar que eu tenho eu submeto a avaliação dos visitantes. Eu leio todos. Eu leio todos. Então, assim, eu tinha uma exposição primeira lá que ela contava toda essa história do samba bem didaticamente. Na mudança da exposição, essa forma beabá, ela sumiu. Mas ela voltou a aparecer no pedido dos. Então, nessa exposição do ritmo, eu vou retomar. Você vai entrar por um corredor primeiro com essa narrativa. Então, essa escuta, para quem você está destinando o que você está fazendo, é fundamental para você traçar o seu plano estratégico de ação. A falta aqui o André Luiz, a falta de protagonismo das escolas de samba que está reinante no dia a dia da cidade tem a ver também com a falta de memória pública e no processo de apagamento planejado desses saberes e tecnologias afrodiaspóricas? Total, total. E aí, a exemplo do que eu falei para vocês no começo aqui, né, da questão dos governantes, eu vou recuperar esse nome eu acho que é Conservatório do Samba. Olha só, eles estão criando na Pequena África um Conservatório do Samba. Nunca dialogar. O prefeito Eduardo Paes, né, que se diz sambista, ele nunca foi no Museu do Samba. Como é que a gente pode estar há 25 anos? E eu estou falando para vocês que é importante, né, conhecer essa história, porque o Museu do Carnaval da Prefeitura, ele já subiu 3 vezes e caiu 3 vezes. Aquele M não é de McDonald's, né? Que tem no fim dessa Sapucaí, era do museu. O Carnaval que era ali embaixo. E que a época que eu estava secretário, eu ia até retomar ele, mas ele tem um problema de inundação, não sei o quê. E a primeira coisa da época que eu estava retomando, né, a reconstrução dele, a Rio Tudo disse, não, mas aqui a gente é o nosso parte do, né, médico do desfile. Eu falei, meu filho, você vai embaixo da arquibancada 13 ou 6 e faz lá, né? Eu tive, e aí, né, dentro do governo que eu estava, o prefeito, sabe, ele não era da minha praia, mas ele me ouvia. O Terreirão do Samba, ele funcionou na minha gestão por 12 meses. Não foi no dia do carnaval só, sabe? Funcionou com várias outras frentes, festa junina, até baile funk, e 3 meses antes do carnaval, direto só de samba, sem gastar dinheiro da prefeitura, que era só fazer um caderno de encargos para o patrocinador. E dizer assim, você ocupa aí, ó, mas eu quero 3 meses que você vai bancar isso aqui. Entendeu? E agora o Terreirão do Samba, com todo o seu fundamento, vai virar uma biblioteca, que aí chamaram alguém da África para fazer um plano, o projeto para quando a 500 metros, sei lá, se tem biblioteca parque, entrega é barato, porque antes de você pensar em fazer uma biblioteca afrocentrada, você tem que pensar que você está matando ali historicamente, para começar. Quem começou a fazer o Terreirão do Samba, ser Terreirão do Samba? E fomentar a leitura numa área tecnológica. Tu vai dizer que vai plantar uma biblioteca a 500 metros de uma outra? Sabe? Isso é... E aí, assim, o que estamos fazendo? Porque eu vou falar disso mais fortemente. Estou falando aqui, eu falo em qualquer lugar. E vou falar mais disso. Sabe? Então, assim, o que vocês e qualquer um de nós, não podemos... A culpa é nossa... ficar passiva, de forma pacífica, assistindo isso tudo aí. Tá? Michele, como passar esse conhecimento de registro e criação do acervo para as outras escolas? O museu congrega material de todas as escolas? Sim, de todas as escolas. Agora, não
o ideal seria que cada escola criasse centros de memória, sim, porque eu não vou esgotar, não vou conseguir fazer tudo que cada escola, a gente já inspirou várias delas, mas isso sim requer uma metodologia de ação, ainda é um trabalho feito por alguns apaixonados, né? A Vila Isabel, o Salgueiro, mas a escola em si, ela não abraça essa causa, porque o dirigente ele não está preocupado com essa memória. Lembra que ele tem que apagar essa história para ele virar rei? E aí a gente tem que atacar o governante, porque ele não passa dinheiro para a escola. Cadê a contrapartida? Ele pode pedir contrapartida. São milhões que ele passa. O Museu do Samba tem como projeto ou possibilidade de futuramente produzir uma publicação com a história dos fundadores do samba e das escolas, desde o fim da escravidão até os anos 70, como material de pesquisa, consulta para novas pesquisas, e também uma publicação contando as velhas guardas das escolas, como memória viva e raiz das escolas de samba. Teriam, porque vejo nessas publicações meios de resistência, preservação. Olha, sim, mas você, assim, a gente tem, você viu que eu mostrei para vocês aqui que a gente tem muitas frentes. De qualquer maneira, a gente já tem, né, sobre esses mestres, a gente tem são 180 depoimentos das principais referências de todas as escolas, algumas do acesso, inclusive. E aí, enquanto esse momento, porque se você se envolve, agora mesmo eu vou fazer um catálogo dos depoimentos, no final até não consegui estar à frente de tudo, mas assim, é uma coisa muito específica, né? Então, às vezes, você pode ter software para você fazer a tradução do depoimento. Aí você usa o software, mas ele, sabe, a Dona Ivone fala, o meu parceiro Bacalhau. Mas era Bacalhau mesmo o nome da pessoa, o apelido, né? Aí você tem quem foi o Bacalhau? Então, você vai gerar uma série de mais pesquisa em cima de pesquisa. Então, assim, achar pessoas certas, equipe comprometida, que seja desse universo, ou ele vai... Para ter uma ideia, eu vou fazer um show no Teatro Municipal, no dia 5 de agosto, dos 25 anos do museu. Aí eu estava com um cenógrafo e o roteirista do show, não vou falar o nome agora. E na discussão, a primeira questão, eu falo assim, quem vai ser apresentador? Aí começa, tem que ser uma pessoa assim, assado, tá? E aí falou, olha, mas tem que ter cultura. E eu falei, mas o que é isso? O que você vai fazer? Aí eu falei, não, imagina, se vai pronunciar Alessi Brandão e fala Lessi Brandão, né? Mostrando que não conhece daquilo. Então, assim, tô dando um exemplo aqui engraçado da história, dessa discussão até do quem vai ser o apresentador do show dos 25 anos do museu no Teatro Municipal. Ocupar o Teatro Municipal também é político, você viu que o meu corpo é político o tempo todo. Mas eu quero dizer para você que, então, essa memória, primeiro cuidado, assim, porque é um trabalho que leva tempo. Só o dossiê levou... Se você não leu o dossiê, leia. Baixa ele aí na internet. Se quiser fisicamente, eu adoro um papel. Você tem lá na lojinha do museu, que até vai me ajudar. Mas nos outros encontros, eu vou falar também dessa forma de sustentabilidade, tá? E aqui tem um depoimento vivo aqui da Cláudia Esteves. Sou uma das artistas do projeto Arte Delas e sou muito grata à oportunidade e às portas abertas depois da exposição. Gratidão, grande mestre Nilcemar. Cláudia Esteves, obrigada pelo teu depoimento, porque assim, só carimba aqui o que eu estou dizendo para vocês. E eu agradeço, sou muito feliz assim, com o que eu faço com muita verdade, com muito comprometimento. Não é fácil, é um lugar de muita solidão. Como eu falei para vocês, né, eu entro para lugares que não estavam ali esperando que eu fosse ocupar aquele espaço. Muitas das vezes eu tenho que meter o pé na porta, muitas das vezes eu tenho que me aborrecer com os meus iguais, porque eu não faço nada esperando reconhecimento, não. Eu sei que eu tenho um corpo escolhido para uma missão. A minha avó, quando eu falava assim, minha mãe, minha filha, pelo amor de Deus, minha filha, eu disse, não tem jeito, não tem volta.
hoje, eu não gosto de falar, fico um pouco emocionada, mas eu tenho mais pressa, então isso me torna mais impaciente, porque eu tenho 60 a mais. Eu já deixei bastante gente, assim, hoje não é a minha única voz. Volto ao Mucab, né? Quando eu vejo o Mucab, eu não falei para vocês como criei a estrutura do Mucab. Eu tirei uma parte da estrutura da Secretaria de Cultura para criar a estrutura de cargos e salários no Mucab. Ou ele voltaria a ser como era antes com o José Bonifácio. Então ele só tem aquelas pessoas lá que só pode ser negra e que naqueles cargos, porque eu criei uma estrutura, né, organizacional de funcionamento do Mucab, dentro da estrutura de governo. Né? Então, quando a própria prefeitura começou a dizer assim, o Mucab foi criado em 2021, eu desafiava as pessoas que estavam lá trabalhando, olha eu aqui com o meu cabelo todo em pé, dizendo assim, querido, eles podem querer apagar os passos, mas vocês não podem apagar. Vocês não podem deixar apagar. Sabe? Você levanta vários... Porque assim, na hora que... Tem coisas que, porque você está naquele cargo, você não pode brigar. Mas eu posso falar por você. Porque eu não estou em cargo nenhum, porque eu não quero estar mais. Entendeu? Não estou porque eu não quero. Todo mundo que me chama, não quero. Minha luta agora é aqui no museu. Mas na hora que você ajuda a enfraquecer, você fica fraco aí. É igual a escola de samba. Então, a escola de samba, eu sei que o cara da bateria, ele não pode falar que ele pode ser expulso da bateria, mas eu posso falar por ele. Porque o que eu estou falando é uma verdade que todo samba sabe. A Mangueira está sob ataque, vocês estão vendo aí. Né? E aí, assim, são questões que o samba todo sabe, mas ele não se manifesta, porque ele está refém do amor dele. Meu amor, pode ver que todo sábado de carnaval eu faço meu baile de carnaval, chamado Baile das Rosas, faço a minha feijoada, sambo. Esse ano eu senti vontade de desfilar, fui desfilar pelo que estava me falando no coração do enredo, que foi a Vila Isabel. Cheguei lá, falei, eu quero sair aí. Podia ser qualquer lugar. Né? Por acaso botaram ela numa varanda que tinha... Mas assim, gostaria de estar saindo na minha escola? Gostaria, né? É diferente, não é emoção, não é 100%. Mas a minha escola está doente. E não é em nome do meu amor que eu vou passar por cima dos meus valores. Então eu vou, como diz, né? E vou terminar minha fala hoje com vocês aqui, lembrando um samba do meu avô. Levanta-te, gigante adormecido, parte para a luta, que nem tudo está perdido. Até a próxima.